e compartilhar aqui com vocês a minha tela, né. Pronto. Então olha só, aqui, como vocês podem observar, está diferente, porque essa questão, essa resolução aqui é de um aluno da outra turma, tá, de cálculo 2, só que da licenciatura. Então ele fez todo digitado e, claro, com certeza ele tirou 10, né, então eu vou só mostrar a resolução dele, está bem completa mesmo, né. Então vamos lá. Essa questão aqui eu coloquei como questão 1 deles, tá, mas a de vocês não é a questão 1, né. Coloquei como questão 1. Então essa questão aqui trazia, justamente essa região a que vai girar em torno desse eixo, né, do eixo X, beleza? Então essa região aqui, tá, ele não chegou a fazer, né, essa região, né, no em 3D, mas essa região em torno do eixo X, ela vai gerar algo parecido com um anel, né, um anel assim, né. Só que aqui vai ter nossa área desse jeito aqui, né. Vai girar em torno desse anel, então a gente vai ter algo desse tipo aqui, certo? Vai ter algo desse tipo. Que claro que não ficou do jeito que eu queria, né, mas é mais ou menos isso aqui, tá. Claro que aqui vai ficar assim mesmo, né, uma ponta dessa forma. Vamos lá, deixa eu e aqui vai ter a entrada no meio, né, ou seja, vai ter um buraco aqui no meio. Mas por que que ele colocou assim, né, essas 2 funções aqui? F igual a 2 sobre x e raiz de 5 menos x ao quadrado, tá. Primeiro a gente tem que olhar para essa região, porque essa região ele está dizendo que eu posso obter todos os pontos de pares ordenados, certo? No plano R2, certo? Ou seja, é justamente essa regiãozinha aqui, ó, essa região. Por quê? Vai ser essa região aqui. Se vocês observarem, eu tenho 2 funções aqui, onde o produto entre x e y é maior ou igual a 2. E aqui eu tenho uma circunferência de raio raiz de 5, certo? Ou seja, uma região que é interior a esse raio, né, a esse 5. Então eu pegaria a região interior a essa circunferência aqui, né, de raio 5, aqui é raio 5, né, raiz de 5, desculpa, raiz de 5, tem aqui. Então, aqui também vai ser raiz de 5. Então a gente tem justamente aqui 1/4 da circunferência, certo? Só que esse 1/4 aqui da circunferência, a gente vai pegar ele no primeiro quadrante, por quê? Primeiro quadrante. Porque aqui está dizendo que x tem que ser maior do que zero aqui, ó. Isso aqui está indicando que eu tenho que pegar só a parte positiva. Então por isso que eu pego aqui só essa partezinha aqui. Porque lá do outro lado, aqui no terceiro quadrante, o terceiro quadrante também cabe, a mesma figura. A gente tem uma figura simétrica com relação a ao eixo, né, a origem no caso, né. Então aqui a gente por aqui mais ou menos, né, no terceiro quadrante a gente teria a mesma figurinha, tá. Só que aqui é a parte negativa, né, a gente não quer, a gente quer a parte positiva, beleza? É só colocar aqui no GeoGebra. Vamos lá para o GeoGebra. Ajeitar essa câmera aqui. Vamos lá para o GeoGebra. E deixa eu fechar aqui.
Vamos lá para o GeoGebra. GeoGebra, se vocês... Não sei se todos usaram, mas eu creio que alguns usaram, né? E colocaram as figuras certinhos lá. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado menor... Opa, passo para o lado, né? Menor ou igual a 5. Então, eu vou ter a circunferência, no caso aqui, essa região de dentro da circunferência, né? Beleza? De raio 5. Aí escrevo lá outra função, x, y menor, maior ou igual, né? Maior ou igual que 2. Tá aí, ó. E eu tenho que x tem que ser maior do que 2, ou do que 0, né? Tá aí, ó. Então, eu tenho essa região aqui mais escura, é justamente ela que vai ser a minha região a ser calculada, caso girar em torno do eixo x, né? Beleza? E não essa daqui de baixo. Então, eu tenho aqui duas regiões simétricas, né? Em relação à origem, né? No primeiro e no terceiro quadrante. Só que agora... Deixa eu voltar para cá. Só que agora eu tenho aqui a parte positiva, né? Como eu falei para vocês. Então, vamos lá. Só que agora eu tenho que girar em torno do eixo x. Se eu tenho que girar em torno do eixo x, eu tenho que colocar tudo em função de x. Então, essa função aqui vai ser maior ou igual que 2 sobre x, passando o x para o outro lado, né? Passando aqui também o x para o outro lado, eu vou ter y ao quadrado menor ou igual a raiz de... Ou raiz não, ainda não, né? Vou fazer passo a passo aqui. Vou ter 5 menos x ao quadrado. Passando a raiz quadrada, eu vou ter x ao... y, né? Y menor ou igual a raiz de 5 menos x ao quadrado. Mais ou menos, né? Só que aqui eu quero somente a parte positiva. Então, vai ser só a parte positiva. Beleza? Eu pego a parte negativa aqui. Então, a gente vai ter justamente essas duas funções aqui. Certo? A gente vai ter essas duas funções. E pegamos a interseção entre eles. Como é que eu faço a interseção entre eles? Igualo as duas funções, né? Eu igualo aqui, faço 5 menos x ao quadrado, raiz de 5 menos x ao quadrado, igual a 2 sobre x. Eleva ao quadrado um lado e o outro, né? Elevado ao quadrado, vai ficar 5 menos x ao quadrado, igual a 4 sobre x ao quadrado. Multiplica cruzado, isso aqui vai ser 5x ao quadrado menos x à quarta igual a 4. Reorganizando isso aqui, eu vou ter x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Aí eu passei para o primeiro membro e só multipliquei por menos 1, trocando os sinais de todos. Tá? Então, eu tenho aqui uma equação biquadrada. Tá? Muita gente aí conseguiu errar a equação biquadrada, não sei por quê. Biquadrada. Então, como é que eu consigo calcular, né, as raízes dessa equação biquadrada? Faço y, né, ou uma outra letra, t, igual a x ao quadrado, certo? Então, a gente ia ter justamente t ao quadrado menos 5t mais 4 igual a 0. Resolvendo essa equação, a gente ia ter que t igual a 1 e t igual a 4. Voltando para cá, a gente ia encontrar x igual a 1, mais ou menos 1, né? Mais ou menos 1. Mais ou menos 1. A gente encontra 4 valores, né? E x igual a mais ou menos 2. Já que a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 1, 1, certo? Então, a gente tem 4 valores. Justamente esses aqui, ó. Tá?
Justamente esses pontos aqui, ó. 2 e 1. Opa. Não sei por que ele me deu esse ponto, mas é aqui. Deixa eu excluir. E deixa eu tirar isso aqui. A gente teria justamente esses pontos aqui, ó. 2, 1. 1, 2. Aqui, 2 menos 1. E menos 1, menos 2. Aí vocês vão ver aí que é justamente essas interseções, né? Justamente no menos 1 e menos 2, e 1 e 2, tá? Então, por isso que a gente tem tanto a parte negativa quanto a parte positiva. Opa, é aqui. Então, como a gente quer só a parte positiva, essa interseção aqui vai ser 2, 1, no ponto 2, 1, e essa daqui no ponto 1, 2. Só que a gente quer só o x, né? Então, nossa integral tem que ser de 1 até 2, né? De 1 até 2. Então, de 1 até 2. De quem? Da diferença entre eles, né? Entre as duas funções. Só que aqui, qual vai ser a diferença entre essas duas funções? Aí lembra lá que se eu pego o intervalo em x, então eu traço uma reta imaginária aqui, e eu vejo quem é a menor e quem é a maior. A menor é essa daqui, que é 2 sobre x. A maior é a raiz de 5 menos x ao quadrado. Então, eu vou fazer raiz quadrada de 5 menos x ao quadrado. Isso daqui ao quadrado menos a outra função. 2 sobre x ao quadrado dx. Só que falta uma coisinha aqui, né? Falta o π na frente. Então, essa daqui é a mais usual, né? Teve alguns que fizeram da outra forma. Dava certo também, tá? É a forma simplificada, né? Fazer 2π, a integral de a até b, né, de x vezes f de x, né, dx, se eu não me engano, tá? Me corrijam aí se eu errei alguma coisa aqui. Então, alguns fizeram dessa forma, outros fizeram assim. Se eu não me engano, aqui também é ao quadrado, né? Ah, não, não. É ao quadrado, é a função, tá? Mas essa daqui também a maioria fez por ela, né? Que é a integral de a até b da função f de x ao quadrado. Muita gente esqueceu de colocar o quadrado, por isso que errou a questão, tá? E menos a função g de x ao quadrado dx, tá? Então, teve gente que foi no caminho, mas acabou errando o quê? O quadrado, pessoal. Esqueceram do quadrado, elevar ao quadrado, tá? Então, tá aqui, ó. Então, a gente tem essas duas regiões aqui, né? Essa é maior, essa é menor. Você pode também fazer essa leitura, né? Então, eu tenho que ter essa região e tirar essa regiãozinha para eu ter somente essa região que eu quero, certo? Essa região que eu quero aqui. Então, eu tenho que fazer a região A2 menos a região A1, certo? Para eu ter que somente a região que eu quero e girar em torno do eixo X, tá? Então, aqui, ele fez passo a passo, né? Ele pegou primeiro, fez o volume dessa região aqui, girando em torno do eixo X, certo? E depois fez dessa outra região, girando em torno do eixo X. E encontrou seus volumes, tá? Olha aqui, ó. Π, o intervalo, né, de 1 até 2, da g ao quadrado, aqui π vezes integral de 1 até 2 de f de x ao quadrado. Né, e fez aqui a resolução e encontrou esses dois valores aqui. Só que, como eu falei, eu tenho que fazer o volume 1 menos o volume da região 2, né, girando em torno do eixo x. Então, fazendo essa subtração, a gente tem 2/3 de unidade cúbica, que é justamente a solução, tá? 2/3. Beleza? Quem não colocou unidades cúbicas, não tem problema. Coloquei correto do mesmo jeito, tá?
Então, teve gente que errou besteirinha aqui. Essa questão é bem simples mesmo. Né? O negócio é a interpretação aqui logo no início, né, da região. Eu falei para vocês que podiam usar o GeoGebra. Creio que alguns não usaram, né? E aqui era só colocar do jeito que está lá. Coloca as 3 sentenças, né? 3 sentenças aqui, ó. Só colocar do jeito que está lá que vai aparecer a região para vocês automaticamente aqui no GeoGebra. Tá? Essa outra aqui, vamos lá para a segunda questão, né? Não é a segunda de vocês, né? Mas é essa outra questão que tinha que também calcular o volume agora em torno do eixo Y, tá? Então, em torno do eixo Y vai mudar, certo? E é em torno do eixo Y vai mudar. Então, eu tenho que colocar tudo em função de Y, certo? Então, aqui eu tenho que o x está entre 0 e e. Então, o x aqui, ele é menor do que ou igual a e, certo? Então, a gente vai ter uma função constante aqui. E aqui, a gente tem y menor igual a ln de x, logaritmo neperiano, certo? Só que aplicando aqui, para ficar tudo em função de x, né? Aplicando a exponencial de um lado e do outro, a gente vai ter que exponencial elevado a y é igual, né, o e elevado a y é igual a x, por quê? Tem a propriedade do logaritmo, né? Quando eu tenho uma base elevada ao logaritmo, cujo esse logaritmo tem a mesma base da base da potência, então a gente diz que o resultado disso é o logaritmando, beleza? O logaritmo do expoente. Então, esse ln a gente sabe que tem base e, né? Beleza? Então, x é igual... Pronto, encontramos aqui menor ou igual, né? Encontramos as duas funções. Ou seja, não tem que ficar em função de y. Então, x é igual a e, ou x é igual a e elevado a y. Beleza? Se você vier aqui no GeoGebra, vamos lá. Vou digitar essas duas regiões aqui. Vou abrir um novo aqui. Vou tirar esse ponto daqui. Vamos lá. Vou abrir um novo aqui. Vou colocar aqui 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual ao número de Euler. Tá aí, essa regiãozinha aí, certo? É entre esses dois valores, então eu posso pegar qualquer ponto entre esses dois valores. Né? Então eu tenho essa regiãozinha. E também tenho que 0 é menor ou igual que y, que é menor ou igual que o logaritmo neperiano de x. Tá aí a nossa região. Ó. Essa regiãozinha bem aqui. Tá? Então, daria para fazer aqui no GeoGebra rapidamente. Aí dá para ver já o intervalo de x, né? Que vai de 1 até número de Euler. Aqui é o 2,72, tá? Que é aproximadamente o número de Euler, né? 2,72. Tá aqui, ó. Só que a gente quer girar em torno do eixo y, certo? A gente não quer girar em torno do eixo y, ou seja, fazer esse movimento aqui. Então, a gente vai girar em torno do eixo y e a gente tem que pegar o intervalo de y, ou seja, que vai de 0 até 1. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente pode fazer de duas formas, né? Aqui ele pegou a outra forma, tá? Aqui ele pegou aquela outra forma de calcular o volume, que eu falei para vocês agora há pouco, né? Que é o 2π, a integral de a até b, de x, f de x. Realmente não tem um quadrado. Só que aqui ele pegou a parte mais complicada de fazer, porque não precisava fazer tudo isso. Mas deu certo, deu. Só que é mais difícil. Né? Ele pegou a parte mais difícil. Então, o que ele deveria ter feito?
Olha só. Aqui, ó, a região bonitinha aqui, ó, do jeito que eu falei para vocês. E vai formar essa região aqui, né? Esse sólido girando em torno do eixo Y, tá? Gira em torno aqui do eixo Y. Então, essa região, quando eu girar em torno do eixo Y, ela vai gerar, tipo, parece aqui um estádio de futebol, né? Ficou bem legal essa imagem. Então, vamos lá. O que ele poderia ter feito aqui, já que está tudo em função de Y? Simplesmente o que eu falei para vocês, eu não tenho essa região aqui, agora eu pego o intervalo de 0 até 1, certo? Porque aqui vem de 0 até 1. 0 até 1 é integral de 0 até 1, certo? Π vezes a integral de 0 até 1. Vou pegar a fórmula mais tradicional, tá? Que é aquela π integral de a até b da função f de x ao quadrado de x. Só que como a gente está pegando em função de y e a gente tem a interseção entre duas funções, tá? Aqui são duas funções. Quem são? A gente tem a reta. Que reta é essa? Essa reta é x igual a y. E a curva aqui, ó. Tá? Quem é essa curva? ln de x. Só que agora ela vai ser, eu vou chamar ela de x igual a exponencial de y. Tá? Peguei a inversa delas e agora vou fazer a integral. Então, como eu estou fazendo em função de y, eu pego uma reta imaginária aqui, partindo, né, paralela a x. Ela entra primeiro na curva e depois sai na reta. Se ela entra primeiro na curva, essa função é menor e essa outra é maior, certo? Então, o e é maior, então fica e elevado ao quadrado, menos o e elevado a y ao quadrado. Tá? Já que essa curva aqui é menor do que a reta, certo? A gente está pegando aqui, girando em torno do eixo y, né? Então, a gente pega o intervalo de y, que vai de 0 até 1, e sabe que a menor é a curva e a maior é a reta vertical aqui, nesse caso, né? Então, a gente tem isso aqui, a diferença dos dois quadrados, dy. Tá? Então, a gente teria o seguinte, a integral de 0 até 1 de e ao quadrado menos e elevado a y ao quadrado, potência de potência, fica e elevado a 2y dy. Aplicando a integral, a gente vai ter i vezes e elevado ao quadrado vezes y. Lembrando que e elevado ao quadrado é uma constante, tá? Aqui não é constante, é uma função. O argumento dela está 2y. Então, vai ficar menos 1/2, né, que é o fator da integração, né, 1/2. A gente pega sempre o inverso desse argumento aqui, no caso é 2, da constante do argumento. Vai ficar 1/2 de e elevado a 2y, já que a integral de e elevado a qualquer coisa é ela mesma, né? Tá? Integral, derivada. Claro que a gente tem que levar em consideração esse fator de integração aí do argumento, tá? Caso se fosse só o y, ficaria e elevado a y. Ou seja, a integral de e elevado a y é e elevado a y. Tá? Mas como eu tenho uma constante ali na frente do y, então eu tenho que considerar também. Pronto, já integramos. E agora a gente vai fazer de 0 até 1. Só isso, de 0 até 1. Aplicando aqui, a gente vai ter π vezes, eu vou abrir um colchetes aqui, fazer aqui a substituição, né? Vai ficar e elevado a 2 vezes 1, menos 1/2, vezes e elevado a 2 vezes 1. Né? F de A. Menos o F de B. Que é o quê? E elevado a 2 vezes 0, menos 1/2,
de e elevado a 2 vezes 0, certo? Aqui vai ficar π vezes e elevado a 2 menos 1 meio de e elevado a 2 menos, aqui dá 0, aqui dá menos vezes menos vai dar mais, né? Esse menos 1 meio vezes esse menos aqui de fora vai dar mais 1 meio. E elevado a 0, né? 2 vezes 0 é 0, é 1. Então, mais 1 meio. Beleza. Então, isso aqui a gente tem ser π vezes e elevado a, e elevado a 2 menos 1 meio de e elevado a 2, certo? Isso aqui vai ser o quê? 1 meio positivo de e elevado a 2, né? Então, vai ser 1 meio de e elevado a 2 menos mais 1 meio, né? Multiplicando aqui, fazendo a distributiva, isso aqui vai dar π e elevado a 2 sobre 2 menos π sobre 2. Ah, professor, deu diferente essa resposta aqui. Não, é só colocar o π sobre 2 em evidência. Vai ficar π sobre 2 vezes... Tirei o π sobre 2 daqui, ficou quem? Só o e elevado a 2. E elevado ao quadrado. Menos, ou mais, né? Foi mais aqui. Eu coloquei menos, né? Daqui eu tirei o π sobre 2, ficou quem? Só 1. Então, π sobre 2 vezes e ao quadrado menos 1. Tá certinho aqui, ó. Ele até fez aqui a resolução aproximada, né? No caso, 13,177 unidades cúbicas. Tá? Certinho. Beleza? Essa seria uma forma mais simplificada. Aqui ele, claro que ele fez, deu certo, né? Mas ele teve que usar o quê? Técnicas de integração, certo? Ele usou aqui a técnica de integração por partes, tá? Então não precisava usar a técnica de integração. No caso aqui usou, né? Só que foi aquela mais simples, né? Que foi a integral aqui da regra da cadeia para antidiferenciação que a gente usou aqui, né? No e elevado a 2y. Só isso. Precisava usar integração por partes, né? Uma técnica mesmo em si, tá? Então tá aí. Essa aqui é a região volume a ser calculado, né? Vamos lá para a próxima. Essa daqui, muita gente errou a terceira, né? Ou nem fez. Não sei por quê. Mas vamos lá. Essa primeira, como eu falei para você, essa questão aqui, eu acho que eu coloquei como uma primeira questão para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Acho que foi isso. Deixa eu ver. Foi, eu coloquei como a primeira questão para vocês aqui. Então, a gente já fez a segunda e a terceira, né? Agora vamos para a primeira. A primeira questão é essa daqui. Eu fiz uma na nossa aula, né? Só que aqui teve gente que colocou a mesma função da questão da nossa aula. E aqui a função é diferente, mudou, tá? Teve gente que se confundiu aí, por isso que errou a questão toda, tá? Então tem que ler a questão. Se não ler, não adianta, tá? Então, calcule o deslocamento entre os instantes T1 e T igual a 1 e T igual a 3, né? Olha aqui, ó, fez certinho, do jeito que está no livro, né? Só pegou Ctrl+C, Ctrl+V, não tem muito segredo aqui. Então, a distância é 2, né? Deslocamento, certo? Bem simples, só aplicar a integral de 1 até 3. Aí, aqui ele fez a regiãozinha lá pra gente, tá? Essa daqui é a região. E de 1 até 3, tá? Essa daqui é a expressão da nossa reta. No caso aqui, v de t, a função velocidade em função de t, 2t menos 3. Tá? O que ele fez? Ó, t, né, a reta t, e a reta v aqui, né? Certinho. Beleza. Aí, calcular o percurso, o espaço percorrido, né? Entre os instantes t1 e t3, né? T igual a 1 e t igual a 3. Esse espaço percorrido é justamente calcular o módulo
da função, certo? De 1 até 3. Então, o módulo de 1 até 3 é pegar e calcular primeiro o zero da função, né? Quem é o zero da função? É fazer 2t menos 3 igual a zero. Passa esse 3 para o outro lado, a gente fica com 2t igual a 3. Passa dividindo, a gente fica com 3 sobre 2. Então, t, a raiz aqui, né? É 3 meios. Tá bem aqui, ó. Então, esse ponto aqui é a raiz 3 meios. Opa, 3 sobre 2. Ou, como alguns colocaram aí, né? Na resolução, 3 meios é igual, na verdade, a 1,5, né? Não, tá, coloquei certo, tá? Alguns lá, mas tem outros que eu não coloquei. Porque colocou 1,5, mas não explicou, no caso, na letra C, tá? Mas não tem erro também, né? Se colocou aqui para calcular, também não vai dar erro. Então, aqui, calculando, né, a integral, pego a parte que vai de 1 até 3 meios, né? No caso aqui, de 3 menos 2t, a parte positiva, ou negativa, né? E essa parte aqui negativa. Depois pego a parte positiva, já que eu tenho uma função modular, certo? De 3 meios até o 3. De 3 meios até o 3. De 1 até 3 meios, mais de 3 meios até 3. Agora da parte positiva, né? Parte negativa, parte positiva. Por quê? Só inverteu aqui, né? Troquei o sinal, então inverte a ordem. Mas não muda em nada, não altera em nada, tá? Calculando a integral aqui, a gente vai ter 10 quartos, tá? Então, 10 quartos foi o deslocamento. Aí, essa terceira aqui que muita gente ficou com dúvida, né? Na verdade, era só para descrever, né? Descrever esse movimento realizado. Tá? Então, aqui, ele escreveu realmente o que deveria, né? Que é, no intervalo de 1 até 3 meios, a função é negativa, né? O que significa que nesse intervalo de tempo, né, a partícula retrocede sobre o eixo x. No intervalo de 3 meios a 3, a função é positiva, né? Só olhar para o gráfico. A negativa que é positiva. O que significa que nesse intervalo de tempo a partícula avança no sentido positivo. Alguns fizeram até aqui, outros fizeram tem um movimento parabólico. Não precisava fazer tudo aquilo, né? Então, e eu também descontei uns pontinhos porque tá a maioria das respostas Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, mas está correto? Em partes. Eu considerei alguns centésimos ali de pontos, mas realmente não dá para aceitar. Tá? Então, tá Ctrl+C, Ctrl+V. Muita questão aí, no caso, essa resolução aqui. Tá? Então, de tal modo que no instante T3, ela é 9 vezes afastada da posição por ela ocupada no instante 3 meios. Tá? Em relação ao espaço percorrido, né? Intervalo de 1 até 3 meios, tá? Então tá aqui, ó, é só olhar para cá, né? Então aqui é 9 quartos, aqui seria 18 quartos, né? Seria aqui, teríamos essa distância percorrida aqui, né? A distância aqui e essa distância aqui. Então aqui ele até fez o desenho aqui, né? Como seria, né? X1 até 3 meios e de 3 meios até 3, tá? Essa seria a distância aí. A interpretação, né, no caso, geométrica. Vamos lá para a questão, essa questão aqui é a questão 5, né? Que a questão 4 eu anulei, tá? Que a questão 4 eu não expliquei para vocês o método, né? Eu deveria ter mudado aqui a função. Se eu tivesse mudado a função, aí sim daria certo, tá? Daria certo, mas eu não alterei, eu deveria ter alterado aqui a função.
Nesse tipo de função aqui, vocês viram lá que a questão 4 ficaria assim, né? Como é o comprimento do arco para calcular? Comprimento do arco. A gente tem que é 1/2 da integral de A até B, né? Da raiz quadrada de 1 menos a derivada da função com relação a x ao quadrado dx, certo? Então, aqui a gente teria 1/2 da integral, no caso lá vai de 0 até π quartos, né? Que é da origem até o ponto π quartos 1, né? Da raiz quadrada de 1 menos a derivada da tangente. Se a gente for derivar a derivada da função tangente de x com relação a x, a gente vai ter que a secante ao quadrado, ou secante ao quadrado de x, certo? Essa é a derivada. Então, ficaria secante ao quadrado de x, só que aqui ao quadrado novamente, dx. Então, ficaria mais ou menos isso, né? 1/2 da integral de 0 até π quartos da raiz quadrada de 1 menos secante a quarta de x, certo? Dx. E realmente não dava para a gente fazer normalmente, né? A gente teria que pegar partes, né? Utilizar o método que eu falei para vocês, né? Ou teria que utilizar outro método que eu não falei para vocês. Vamos lá. Mas teve gente que fez até aqui, aí de qualquer forma, quem não fez, ganhou os 2 pontos da questão 4, tá? A questão 4, então quem fez ou quem não fez até aqui, ganhou os mesmos pontos, tá? Que valia 2 pontos, né? Questão 4 não, questão 5. Questão 4 de vocês, né? Questão 4. Aqui no caso não é a questão 4 de vocês, é a questão 5, né? Coloquei para vocês. Então vamos lá. Questão 5 eu fiz, né, na revisão. Quem acompanhou a revisão tirou de letra essa daqui, certo? Mas teve uns ainda que fizeram de outra forma, que não foi a que eu fiz em sala de aula, né? Que é o quê? Você tem as regiões aqui, né? Eu quero calcular a região que está dentro da circunferência e fora da limaçom, certo? Aqui, ó. Então, a limaçom é essa equação e da circunferência é essa equação. Então, aí você vai e pega a interseção entre as duas. A interseção estão aqui, ó, em π/6 e aqui em 5 π/6, tá? Aí, beleza, tudo bem. Vamos fazer aqui de π/6 a 5 π/6? Não, pessoal, não precisa. Alguns fizeram e com certeza teve um pouquinho mais de trabalho. Mas se a gente fizer até o π/meios, sai o mesmo resultado. Ou seja, por que a gente pode pegar de π/6 até π/meio? Porque a gente tem imagens simétricas aqui, né? Ou seja, simétrica com relação ao eixo y, tá? Então, aqui a gente pode pegar e calcular a área dessa região e multiplicar por 2. Então, a gente pode fazer o seguinte: 2 vezes a área da região 2 ou da região 1, né? Que era da região 1, no caso. Ele chamou aqui de região 2. Então, a área da região 2 é 2 vezes 1/2, né? Para calcular a área de coordenadas polares, eu tenho que colocar 1/2. O intervalo, né, no caso aqui, seria 1/2 da integral de alfa até beta, né, que a gente pega os ângulos da função θ ao quadrado de θ, né? De θ. Só que aqui a gente tem duas regiões. Então, a gente tem que tirar, pegar uma e tirar a área da outra, né? Ou seja,
fazer aqui, pegar apenas a região que nos interessa. Então, eu tenho que pegar a região da circunferência e tirar a região da limaçom, certo? Ou seja, eu tenho que fazer a diferença entre as duas funções, assim como a gente fez lá nas questões para calcular o volume, tá? Então, tem que fazer a diferença entre os dois quadrados aqui, beleza? Então, fazendo essa diferença, aplicando aqui o quadrado na região da circunferência, menos o quadrado da região da limaçom, tá? Beleza? Só que aqui eu vi gente que teve dificuldade em fazer isso aqui, não sei por quê, tá? Isso aqui é o quadrado, né? A diferença de 2 seno θ ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, ou seja, a gente faz o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro e o segundo, certo? Mais o segundo, que é o seno de θ, ao quadrado. Então, isso aqui ficaria 4 menos 4 seno θ, mais seno ao quadrado de θ. Tá? Aí aqui ele já colocou tudo separadamente, né? Aqui ele não colocou aqui, poderia ter colocado logo aqui o 4 aqui fora, né? Já que é uma constante. Já fez aqui aplicando a propriedade, né, da integral. Tá? Fazendo essa integral aqui, não quero fazer o seno ao quadrado de θ, só que eu posso substituir, né? Seno ao quadrado de θ, a gente pode substituir por 1/2 menos 1/2 menos cosseno de 2θ sobre 2. Essa aqui é uma identidade. Pode substituir, que é cosseno de 2θ, tá? E foi o que ele fez. Ele substituiu porque fica mais fácil, né? Tá aqui, ó. Fiz a substituição. Então, integrando isso aqui, dá o mesmo resultado, né, pra gente. Beleza? Então, calculamos e obtemos lá no final justamente os 3 raiz de 3. Essa daqui eu fiz durante a nossa revisão, né? Então, quem pegou a revisão aí, quem viu a aula gravada, né, no YouTube, também viu essa questão aqui passo a passo. E ela também está no livro, tá? A resolução dela está toda no livro. Então, quem participou das aulas, né, ou quem pegou o livro também para dar uma lida, viu que a resolução também está no livro, tá? Então, olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês. Eu até mostrei para vocês na aula, né? A resolução dela. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa daqui mesmo, ó. Olha aqui a resolução. Está toda aqui no livro. Antes da lista dos exercícios 10.7, na página 628. Tá aqui, ó, do mesmo jeitinho, não alterei nada. Circunferência 3 seno θ e a limaçom 2 menos seno θ. Aqui, ó, a figura e tá aqui a resolução, passo a passo. Só que aqui ele pega a definição, né, calculando o limite, mas não precisa. Pega somente a partir daqui, né, da segunda linha. Beleza? Aqui, ó. 3 raiz de 3 unidades de área. Então não tinha muito segredo. Então quem pegou o livro ou quem veio na aula fez ela rapidamente, tá? Felizmente teve um ou outro que nem chegou a fazer, né? Deixou em branco, ou quando tentou conseguiu errar essa questão, tá? Então prestem atenção no que eu falo, porque quando eu falo eu prometo fazer as coisas, eu cumpro. Então se eu disser que vai cair questões da lista de exercício, vai cair questões da lista. Se eu disser aqui no livro, vai cair essa questão, eu vou colocar essa questão na prova, vai cair a questão na prova, tá? Então, posso até alterar ali uma coisinha ou outra, mas é difícil, né? Posso até alterar um número, ou uma letra, ou uma função, tá? No máximo. De resto é a mesma coisa, tá?
Beleza? Então tá aí a resolução da nossa prova. Eu já coloquei ela aqui para vocês, tá? Siga A, não sei quem já viu, mas já está disponível aqui a resolução, desse jeitinho, tá? Claro que não vai estar arriscada como eu fiz. Vai estar a resolução, como eu falei, do colega de vocês aí, caso da outra turma, né? Cálculo 2. Tá aqui, ó, resolução. É só baixar, tá? Tá aqui a resolução. Até pintei aqui, né, para ficar melhor para vocês aí, para identificar, não identificar a questão em si, né, mas sim só a resolução. Beleza? Aí, ó. Então, verifiquem aí se teve algum erro, se e também aconteceu só com um aluno de outra turma, tá? De geometria não, de da outra turma que não é a de vocês, né, de cálculo 2, que é da licenciatura em matemática, tá? Não esqueci de atribuir os pontos da questão que foi anulada. Aqui a questão anulada de vocês foi a questão 4, né? Questão 4? Aqui. Foi questão 4. Questão anulada de vocês. A questão deles foi a questão 5. Eram as mesmas questões, só que eu só alterei a ordem, tá? Coloquei as mesmas questões para as duas turmas. Beleza? Então, deixa eu tirar isso aqui. E vamos para a nossa aula, né? Deixa eu ver aqui se dá, o que dá para a gente ver. Aqui, ó, nessa última parte, né, da nossa terceira prova, são questões, digamos, eu considero mais simples do que o que a gente já viu até agora, tá? Só que vocês vão ter que relembrar alguns conceitos lá de trás, de limites, tá? De derivada. Então, olha só, aqui eu vou usar o LeetCode, tá? Vou sair daqui. Vou usar o LeetCode. Esse livro aqui, laranja, tá? Vou mostrar. Então, deixa eu voltar aqui. Com esse livro aqui, tá? Vai ser o livro usado. E ele está na sequência, né? Do jeito que está na nossa ementa, tá? Então, lá no capítulo 11, tá? 11, deixa eu aproximar aqui para vocês. Capítulo 11, que é o último capítulo desse volume 1, tem justamente tudo o que a gente precisa, tá? Tem justamente tudo que a gente precisa aqui, nesse capítulo 11, para finalizar a disciplina, tá? Então, aqui, formas indeterminadas, integrais impróprias e fórmula de Taylor, tá? Nosso último assunto. Aí, como vocês podem ver aqui, ó, forma indeterminada, 0 sobre 0. A gente lembra de quê? De limite, né? Quando o limite da função, quando x tende a 0, a gente ter 0 sobre 0, aplicando o limite, a gente diz que o limite deu indeterminação, né? Deu indeterminação. É isso que a gente vai rever aqui, tá? A gente vai ver algumas coisas também de derivada e, é claro, das integrais impróprias, tá? Vamos lá. Aqui está na página 645, se eu não me engano, do PDF. Ah, não, 645 não, 600 e... É logo depois dessa parte aqui dos limaçom, né? Da parte de... Maçom não, da parte de coordenadas polares, tá? Aqui tem um 10.9. Passar assim. E aqui, ó, capítulo 11, tá no 667, tá? 667 do PDF, tá? Do livro tá na página 651. Começa na 651. Beleza? Na página do livro, a página é 651. Beleza? Então vamos lá. Aqui, forma indeterminada sobre zero. A gente já viu isso aqui, né? Alguma vez na vida, tá? Principalmente lá em cálculo 1, não sei se o professor chegou a falar, né? Mas possivelmente ele falou, tá? Então,
tem, né, essas formas indeterminadas quando a gente trata de limites, né, limites de funções, tá? Então, se eu tenho aqui que o limite da função f de x, quando x tende a A, e o limite da função g, quando x tende a A, se eles existem, né, a gente pode aplicar o limite do quociente, ou seja, o limite do quociente é o quociente dos limites, certo? Só que esse limite aqui tem que ser diferente de zero, porque a gente não pode dividir por zero, né? A gente viu isso aí lá no cálculo 1, tá? Então a gente pode ter algumas situações que podem ocorrer nesse caso aqui, né, de funções quociente, tá? Então, nesse caso de funções quociente, a gente pode ter o caso em que o limite da função g é igual a zero, né, o limite da função f é k, ou seja, k é uma constante diferente de zero, certo? Qualquer número diferente de zero. Então, a gente pode aplicar aí, né, esse teorema do limite, né? Teorema do limite aqui. Então, digamos, né, que nesse caso o limite da função f é zero e o limite da função g também é zero, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo, né? Esse exemplo aqui da função quociente com x tendendo a 4. Então, x ao quadrado menos x menos 12 sobre x ao quadrado menos 3x menos 4. Aplicando aqui, né, essa propriedade ali, né, do teorema, esse teoremazinho, a gente vai ter o limite de x tendendo a 4. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Limite de x tendendo a 4 de x ao quadrado menos x menos 12, certo? Dividido pelo limite de x tendendo a 4, né? De x ao quadrado menos 3x menos 4, certo? Aplicando o limite aqui, a gente vai ter 4 ao quadrado menos 4 menos 12. E aqui embaixo, 4 ao quadrado menos 3 vezes 4 menos 4. Aqui em cima vai ficar 16, 16 menos 4, 12. 12 menos 12, 0. Aqui 16 menos 12, 4. 4 menos 4, 0. 0 sobre 0. E a gente fala que isso aqui é uma indeterminação, certo? Deu indeterminação. E agora? Como é que a gente tira essa indeterminação? A gente aplica aqui aquelas propriedadezinhas, né? Ou seja, eu vou pegar o produto entre dois fatores, né? Que me dê aqui funções para que eu consiga simplificar, né, essas duas funções aqui, já que eu tenho uma função em cima e outra embaixo, certo? Ou seja, basta dividir por um mesmo monômio, tá? E, caso binômio, né? Aqui eu tenho menos 4, aqui eu tenho menos 12. Menos 4 e menos 12. Qual é o fator comum entre eles? É o menos 4. Então, eu vou pegar a primeira função, né, ou função polinomial, x ao quadrado menos x menos 12, e vou dividir, né, divisão de polinômios por x menos 4. Lembra? Por que x menos 4? Como eu falei, o menos 4 é fator comum. Então, eu pego e divido por um monômio, um binômio, no caso, onde eu tenha coeficiente linear como sendo o menos 4, certo? Então, agora eu posso fazer o seguinte. Posso dividir. Fazendo essa divisão aqui, eu vou ter x vezes x ao quadrado, vem para cá com o sinal invertido, né?
E x menos 4, x fica menos 4x, só que vem para cá com sinal invertido, vai ficar mais 4x. Né? Aqui é 0, vai ficar 4x menos 3x, ou menos x, 3x. E baixa aqui o menos 12, certo? E 3x menos 12 dividido para x menos 4 é 3, né? Multiplicar por 3. Mais 3, né? E aqui vai ficar mais 3x, vem para cá menos 3x. Aqui vai ficar mais menos 12, aqui vai vir mais 12. Então, subtraindo dá 0. Então, a gente tem que essa função aqui, x ao quadrado menos x menos 12, é igual ao produto de x menos 4 por x mais 12, mais 3, né? X mais 3. E fazemos a outra, o mesmo processo, né, para a outra função de baixo, e a gente vai encontrar x menos 4 vezes x mais 1. Vamos ver se é verdade. X menos 4 vezes x mais 1. Fazendo a distributiva aqui, né, a gente vai ter x vezes x mais 1 menos 4 vezes x mais 1, certo? Então, a gente vai ter x ao quadrado mais x menos 4x menos 4. Aplicando aqui a distributiva. Beleza? Menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes 1, menos 4. Então, simplificando, isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 4. Justamente a nossa função aqui, original. Beleza? E é claro que isso aqui a gente simplifica, né? Simplificando, a gente vai ter x ao menos 4 dividido por x menos 4, vai sobrar só x mais 3 sobre x mais 1. Aplicando aqui o limite, vai ficar 4 mais 3 sobre 4 mais 1. Certo? 4 mais 3, 7. 4 mais 1, 5. Então, 7/500 é o nosso limite. A gente tirou a indeterminação, certo? Vamos lá. E para esse caso aqui, que a gente tem uma função desse tipo, né? Ou seja, o seno de x, quando x tende a 0, é 0. E o limite do x, quando x tende a 0, é 1. Certo? Ou é 0, desculpa, é 0. E quando a gente aplica, né, esse limite aqui, a gente sabe que esse limite fundamental trigonométrico, né, vai ser igual a 1. Vocês viram isso aqui, creio eu, lá em cálculo 1, certo? Por que que dá 1? Certo? A gente tem que tirar essa determinação. Como é que tira? Então, tem várias formas de tirar. E a gente vai ver algumas aqui, né, no caso, aplicando regra de L'Hopital, né? Que alguns já aplicam no cálculo 1, só que não é para aplicar lá, tá? Porque como é que eu vou aplicar a regra de L'Hopital em limites se eu não sei nem derivadas ainda? Aí vai lá, assiste uma videoaula, aplica a regra de L'Hopital e tá tudo certo. Comigo é ponto descontado, tá? Ou até 0 na questão. Se eu não falei de regra de L'Hopital, então não é para usar. Tá? Ah, mas eu procurei fazer de outra forma e tal, mas está certo. Mas não foi dado nada em sala de aula desse tipo, entendeu? Alguns já até reclamaram comigo, porque não tem, pessoal, não tem como vocês usarem regra de L'Hopital, sendo que tem que usar derivada e você ainda nem viu derivada. Né? Aí fica fácil, né? Resolver limites. Sendo que você tem que aprender a realmente resolver o limite e não aplicar outras regras, né? Não seja limite. Vamos lá. Deixa eu ver o horário. Então, vamos lá. Aqui uma definição, né? Se f e g forem duas funções tais que os seus limites, né, são 0, certo? Com x tendendo a para ambas, então
a função quociente, né, f dividido por x ou por g, tem a forma indeterminada em A. Tá? Então, sempre vai ter a forma indeterminada em A, nesses casos. Aqui, a gente viu que no primeiro exemplo que a gente fez, é uma forma indeterminada no ponto x igual a 4. Tá? Então, ela é indeterminada, ou seja, 0 sobre 0 em 4. Essa outra função aqui, né, já que a gente tem o quociente de seno de x por x, né, a forma indeterminada está em 0, né? Ou seja, 0 tem 0 como forma indeterminada. Tá? Ou seja, quando x tende a 0, a gente tem uma forma indeterminada. Beleza? Só que a gente sabe que a gente pode tirar essas indeterminações, né? Então, vamos lá. Uma delas é aplicando a regra de L'Hopital, que muitos aplicam, que eu falei para vocês, lá no início do curso de cálculo 1, só que não é para usar isso lá agora, né? Não agora. Não lá, né, no início, mas agora pode. Agora vocês vão ver o que é a regra de L'Hopital. Então, a regra de L'Hopital, né, diz o seguinte, o teorema, né? Se dado duas funções e elas são diferenciáveis, ou seja, dá para derivar? Dá. Naquele intervalo aberto, né? Exceto possivelmente no número a, né, no intervalo, ou seja, quando x tende a esse número a. Então, suponha, né, que para todo x diferente desse a do intervalo, a gente tem a derivada da g diferente de zero. Então, a gente pode escrever que se o limite da f é zero quando x tende a A, e o limite da g é zero quando x tende a A, certo? Então, se isso ocorrer, a gente pode aplicar o limite da derivada da f sobre a derivada da g, e assim a gente segue que o limite da função inicial vai ser o próprio limite aqui que a gente encontrou aplicando a derivada. Tá? Então, esse teorema é válido se ambos os limites forem laterais, à direita ou à esquerda. Tá? Então, a gente também pode aplicar a mesma regra de L'Hopital para limites laterais. Tá? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo disso. Né? Aqui, vamos pegar essa primeira função aqui. Tá? A primeira função que a gente viu era o quê? Limite, quando x tende a 4, de x ao quadrado menos x menos 12 sobre x ao quadrado menos 3x menos 4. Vamos aplicando o L'Hopital, né? Vamos aplicando L'Hopital. É assim que escreve? Só que aqui tem um acento, né? Mas tanto faz. Aplicando o L'Hopital. O que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar essa função aqui de cima. Sei lá, vou chamar ela de f de x e essa de baixo da g de x, certo? Do jeito que o teorema fala. Então, eu vou pegar a f de x igual a x ao quadrado menos x menos 12 e vou derivar ela, sabendo que o limite dela, né? A gente já sabe que o limite dessa função quando x tende a 4, né, o limite da f é zero. Então, aplicando o L'Hopital, a gente vai ter que a derivada da função vai ser o quê? Cai o 2 para frente, multiplicando com x vai ser 2x. Derivada de x é menos 1, né? Menos x é menos 1. Derivada da constante é zero. Então, 2x menos 1. A gente também sabe que o limite da g de x, quando x tende a 4, também é igual a zero. Então, a gente pode aplicar L'Hopital. Então, fazendo a derivada, né, da função g, já que g é x ao quadrado menos 3x menos 4,
a menos 4. Aplicando a derivada, a gente vai ter 2x menos 3, né? Aplicando a derivada. Derivada da função, cai o 2 para frente, multiplicando com x, diminuindo o expoente. E aqui a mesma coisa, só que vai ficar só o 3 para a gente, derivada da constante é zero. Agora a gente aplica o limite. Limite de quem? Das derivadas. Então a gente vai ter limite da derivada de f sobre a g, derivada da g, quando x tende a 4. Então isso aqui vai ser limite de 2x menos 1 sobre 2x menos 3, quando x tende a 4. Certo? Alguma pergunta aqui? L'hôpital francês, l'hospital, eu não sei. Mas vamos lá. Aqui, aplicando, né, o limite, eu vou ter 4, ao contrário, né? Vou ter 2 vezes 4 menos 1, dividido por 2 vezes 4 menos 3. Então, a gente vai ter aqui 8 menos 1, 7. 8 menos 3, 5. 7 quintos. Justamente o nosso limite que a gente encontrou anteriormente, né? Fazendo lá o produto entre dois outras expressões, né? No caso aqui, x menos 4 e x mais 3, né? E aqui a outra é x menos 4 e x mais 1, certo? Então, a gente aprende no modo mais difícil, né? Aqui já facilitou nossa vida, né? A mesma coisa acontece aqui com o seno, a função seno, certo? Ou seja, a gente tinha lá o limite do seno de x, quando x tende a zero, a gente sabe que isso aqui é zero. E o limite de x quando x tende a zero também é zero. Então, a gente pode aplicar a derivada, né? Aplicando lá a regra de L'Hopital. Então, derivando o seno, né? Deixa eu fazer aqui. Derivada do seno com relação a x, derivada do seno é cosseno de x. E a derivada de x com relação a x é 1. Então, a gente vai ter o seguinte. O limite, aplicando regra de L'Hopital, né? Vai ser limite do cosseno de x sobre 1, quando x tende a zero, certo? No caso aqui, o número a, né? Ou seja, o x tendendo a esse número, né? Esse ponto aqui, vai continuar o mesmo, ele não muda, tá? Então, a gente vai ter que vai ser, aplicando o limite, vai ser cosseno de zero sobre 1. Só que cosseno de zero é 1. Então, a gente vai ter 1 dividido por 1, que é 1. Logo, o limite dessa função aqui, né? Inicial, o limite dela, o limite da nossa função fundamental trigonométrica, né? Limite fundamental trigonométrico, ou seja, quando tende a zero, vai ser igual a 1. Por quê? O limite, aplicando a regra de L'Hopital, foi 1. Então, é o mesmo limite, tá? Beleza? Vamos para um próximo exemplo aqui, ó. Aqui já está resolvido, né? Mas bora pegar aqui essa questão e colocar aqui do lado. Vamos fazer ela, como é que fica? Olha só. Limite, né? Limite de x sobre 1 menos e elevado a x. Deixa eu diminuir aqui essa espessura da minha canetinha, senão vai ficar muito esquisito. Então, vamos pegar o limite dessa expressão, né? Só que vamos pegar o limite de x, né? Com x tendendo a zero. Esse limite aqui, a gente sabe que é zero, né? Aplicando o limite. Vamos pegar a parte de baixo, ou seja, o denominador. Limite de 1 menos e elevado a x
quando x também tende a zero. Aplicando o limite vai ser 1 menos e elevado a zero. Só que e elevado a zero é 1. Então fica 1 menos 1, isso aqui é zero. Opa, então a gente vai ter que uma indeterminação, né? Determinação do tipo 0 sobre 0. Então podemos aplicar a regra de L'Hopital, tá? Então aplicando L'Hopital, a gente vai ter o seguinte, vai ser o limite. Vamos derivar primeiro, né? Derivada de x com relação a x é 1. E a derivada da função 1 menos e elevado a x com relação a x vai ser o quê? Derivada da constante é zero. Derivada de e elevado a x é ele mesmo, né? Então, menos e elevado a x. Então, a gente tem que é menos e elevado a x. Ou seja, a derivada da exponencial é ela mesma, né? Não altera. E como esse menos 1 aqui na frente é constante, continua menos, tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Aplicando o L'Hopital, a gente vai ter 1 sobre menos e elevado a x, quando x tende a zero. Tá? Aí a gente pode reescrever isso aqui, né, como sendo limite de x tendendo a zero, ou aplicar diretamente, né? A gente pode aplicar diretamente, não, nem precisa fazer isso. Aplicando aqui, a gente vai ter 1 sobre menos e elevado a zero. Só que e elevado a zero é 1. Tem um menos aqui na frente, então vai ficar 1 sobre menos 1. Certo? Então vai ser menos 1. Então o limite de x sobre 1 menos e elevado a x, quando x tende a zero, é igual a menos 1. Tá? Justamente o que está escrito aqui, né? Do mesmo jeitinho. Então aí fica fácil, né, de resolver os limites, né? Então eu creio que alguns já saibam, né, desse teorema, né, da regra de L'Hopital, mas é interessante que vocês relembrem também como derivar, tá? Então, deixa eu passar esse exercício aqui. Vamos lá para... Deixa eu ver o horário. Eu acho que por hoje tá bom, né? Deixa eu só pegar mais um exercício aqui para a gente fazer, diferente do que está respondido ali. Vamos lá. Vou ver aqui, aplicar a regra de L'Hopital? Não. E calcule o limite. Vamos lá. Vamos pegar, deixa eu ver. Vou pegar essa daqui, né? Deixa eu anotar aqui. Vamos resolver ela e aí a gente finaliza a aula de hoje, porque eu queria começar esses teoremas de Rowley e do valor médio na outra aula. Vai ser logaritmo natural do seno de x sobre π menos 2x ao quadrado é o limite quando x tende a π meio, certo? Então vamos lá, vamos escrever esse limite aqui e resolver ele. Vou voltar para cá, deixa eu pegar aqui uma parte em branco, né? E vamos lá, vamos fazer aqui. Então o nosso limite a ser feito é limite de logaritmo neperiano de seno de x, quando x tende a π meio, isso tudo sobre π menos 2x ao quadrado. Aí vamos verificar, né? Vamos verificar aqui os seus limites, né? Vamos ficar aqui, pegar limite do logaritmo natural de seno de x, quando x tende a zero. Pô, quando x tende a zero, não. X tende a π meios, né? X tende a π meio.
Aplicando o limite, a gente vai ter o logaritmo natural do seno de π meio. Seno de π meios, a gente sabe que isso aqui é igual a 1. Então vai ficar logaritmo natural de 1. Só que o logaritmo de 1 é 0, certo? A gente sabe isso aqui. Aplicando lá a regrinha da propriedade, né, do logaritmo. A gente sabe que o logaritmo de b na base a é igual a x. Né? Vou vir mais para cá. Se somente se a elevado a x é igual a b, certo? Ou seja, a gente transforma numa potência, né, o logaritmo. Então, se a gente tem aqui logaritmo natural, mas quem é esse logaritmo natural? É o logaritmo de base e, certo? 1 igual a x. Então, a gente tem que vai ser se somente se e elevado a x é igual a 1. Então, quem tem que ser esse x para ser igual a 1? X só pode ser 0, né? Porque todo número elevado a 0 é 1. Então, por isso que aqui é 1. Desculpa, é 0, certo? Voltando aí aos primórdios aí do ensino fundamental, ou médio, né? Vamos lá, limite de x tendendo a π meio da função de baixo. Qual é? É π menos 2x ao quadrado. Aplicando, a gente vai ter π menos 2 vezes π sobre 2 ao quadrado. Só que dividindo aqui 2 por 2, a gente vai ter π menos π ao quadrado. Π menos π é 0. 0 ao quadrado é 0. Opa, indeterminação. 0 sobre 0. Claro que tem várias outras indeterminações, tá? Mas aqui a principal que o livro traz é essa, tá? A gente tem lá menos infinito sobre mais infinito, né? 1 elevado a 0, ou 1 elevado a infinito, na verdade, tem vários, tá? Vamos lá. Então, se deu 0 sobre 0, indeterminação. Opa, determinação. Se deu indeterminação, a gente pode aplicando L'Hopital, certo? Vai ter o seguinte, vai ser, vamos ter que derivar, né? Qual é a derivada do logaritmo neperiano do seno de x? Dx. Ou seja, aqui a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Deriva o logaritmo e depois deriva o argumento, certo? Qual é a derivada de ln de x? Qual é a derivada do logaritmo neperiano de x dx? É 1 sobre x, certo? Então vai ficar 1 sobre o seno de x, vezes a derivada do seu argumento. Qual é a derivada do seno? Derivada do seno com relação a x. Derivada do seno é cosseno. Então a gente vai ter aqui cosseno x. Então isso aqui vai ser cosseno sobre seno. Qual é a função que eu tenho cosseno sobre seno como identidade? É a cotangente, tá? Cotangente de x. Beleza? Deixa eu colocar aqui melhor, que eu escrevi tudo. Então, seno sobre cosseno é a tangente, então cosseno sobre seno é a cotangente. Beleza? Vamos lá para outra. Derivada de π menos 2x ao quadrado dx, tá? Com relação a x. Aplicando a derivada da potência, a gente vai ter 2, caiu 2 para frente, multiplicando com π menos 2x, vezes a derivada do argumento. Qual é a derivada
de π menos 2x com relação a x. Derivada de π é 0, derivada de 2x é menos 2. Então, eu vou multiplicar por menos 2. Então, a gente vai ter aqui que vai ser menos 4π, né, aplicando já a distributiva, menos 4π, mais 8x. Tá? Então, agora a gente faz o limite de x tendendo a π meio da cotangente de x sobre menos 4π mais 8x. Beleza? E aplicamos aqui a... Deixa eu colocar assim. Vou inverter esses dois, né? Vou colocar assim, 8x menos 4π. Tá? Então, vai ficar 8x menos 4π. Aplicando aqui o limite, vai ficar cotangente de π meio sobre 8 vezes π meio menos 4π. Certo? Opa, aqui dá indeterminação, né? Porque aqui vai ficar... Ah, não sei quanto é que é a cotangente, professor. Vai lá no GeoGebra. Não tem restrição sobre isso não, tá? Porque a gente esquece. Tá? Até eu esqueço. Então, vem aqui no GeoGebra, coloca aqui cotangente de π sobre 2. Olha lá, é 0. Beleza? Então, volta para cá. Deu 0. E aqui deu 4π menos 4π. Opa, ainda continua sendo 0 sobre 0, professor. O que a gente faz? Aplica de novo? Novamente, tá? A gente aplica novamente. Então, aplicando novamente, a gente vai ter o quê? Fazer a derivada da cotangente de x sobre, com relação a x, né? Derivada da cotangente. Ah, professor, não sei. Não sei, está complicado aí. Vamos lá. Aqui é 710. 700 e... Fazer assim. Aqui é... Essa página é 670, né? 675. Só para eu voltar para cá. Aí vou lá para 710. 710. Lá no final do livro, né? A gente tem essas fórmulas. E aqui a gente tem as derivadas, né? Com as identidades e aqui as derivadas. Tá bem aqui, ó, derivada da cotangente. A derivada da cotangente é cossecante ao quadrado, menos cossecante ao quadrado, tá? Menos cossecante ao quadrado. Então, vamos lá, vamos voltar para lá, 675. Opa, deixa eu voltar aqui, pessoal. Só voltar aqui. Eu não quero voltar aqui. Calma aí. Ah, agora foi. Olha só. Derivada da cotangente é menos cossecante de x ao quadrado. Beleza. E a derivada de 8x menos 4π dx vai ser... Derivada da constante é 0, né? 4π é 0. Derivada de 8x é 8. Então, nosso novo limite vai ser limite de x tendendo a π meio de menos cossecante ao quadrado, né, de x dividido por 8. Aí a gente vem aqui e vê o que é a cossecante, né? Cossecante de π meio. Cossecante de π meios. De π sobre 2.
Olha lá, o cossecante tem, ó. Cossecante de π² é 1. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar aplicando o limite, vai ser menos. Qual é a cossecante de x? É 1, certo? Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, certo? Dividido por 8. Só que esse 1 ao quadrado é 1. E esse menos aqui fora vai ficar menos 1 oitavo, tá? Vamos ver se é isso mesmo, menos 1 oitavo. Vamos lá voltar para a nossa função aqui original. Nossa função original é ln do seno de x sobre π menos 2x ao quadrado, certo? Então, eu vou colocar aqui. Vou apagar isso aqui. Vai ser limite. A gente quer o limite da função ln do seno de x, certo? Sobre, fazer assim. Deixa eu abrir parêntese. ln do seno de x dividido, agora sim, por, abro parêntese, π, né? Π e menos 2x ao quadrado. Aí saiu daqui, vírgula, quando x tende a π sobre 2. Dou Enter. Ó, aqui ele deu menos 0,13, né? Aí eu abro aqui a janelinha CAIS. Janelinha CAIS e digito o A. O A, ele está dizendo que o A é igual a esse limite, né? Então, se eu digitar A aqui na janela CAIS, ele vai me dar o resultado lá de menos 1 sobre 8. E é claro, né? Se eu colocar aqui 1 dividido por 8, é 0,13 aproximadamente. Então, tá aí. Realmente é menos 1 oitavo. Ficou mais fácil, né, de fazer o limite aqui agora, né? Aplicando. Só que aqui eu posso aplicar sucessivamente a regra de L'Hopital? Pode. Por quê? Porque continuou dando 0 sobre 0. Deu indeterminação. Se deu indeterminação, continuo fazendo até tirar essa indeterminação e conseguir encontrar o limite. Beleza? Isso aqui foi bem trabalhosa, né? Acho que eu vou até colocar uma bem parecida na nossa terceira prova. Beleza? Então tá aí. É simples aplicar a regra de L'Hopital? É, mas eu tenho que saber derivada. Se eu não souber, se eu não lembrar, aí vai ficar complicado. Então aqui nesse caso a gente teve que aplicar o quê? A regra da cadeia, né? Já que a gente tem funções compostas aqui. Beleza? Então, podem utilizar o GeoGebra aí para confirmar a solução, né? Confirmei a solução. Logaritmo de seno de x sobre π menos 2x ao quadrado, quando x tende a π², é menos 0,3, ou seja, menos 1 oitavo. Tá? Dúvidas, perguntas? Não, né? Tranquilo, né? Então a gente se vê aí na próxima aula. Tá? Continuando esse assunto aqui, né, de formas indeterminadas, e depois a gente vai para a integral imprópria e, por último, fórmulas de Taylor, tá? Fórmula de Taylor. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.